Vinícius Pacheco está chegando por aqui para falar sobre os estaduais. No Catarinense, o Avaí segue líder da competição, mesmo com a derrota no fim de semana. Quem está com alerta ligado é o Criciúma. É isso mesmo, Vini. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. É mais ou menos essa situação aí dos torcedores do Criciúma, que liderou por bastante tempo o campeonato, mas após os últimos resultados, viu perder a liderança e o Avaí tomando conta dessa posição. E a gente vai mostrar agora que o Avaí, mesmo com a derrota, como a Andréia falou aqui agora há pouco, uma derrota magrinha de 1-0, continua na liderança. E a gente vai conferir agora o gol da partida, marcado pelo Juliano Alexandre. Recebeu aí de fora da área, bate e rebate, esse chute forte, sem chances para o goleirão do Avaí. E ficou assim, 1-0 para o Barra, vencendo o líder do campeonato, Barra jogando em casa. Já o Hercílio Luz, o último colocado, chegou a abrir o placar, mas acabou empatando com a Chapecoense. E a gente vai conferir agora. Quem fez o primeiro gol da partida foi ele, o Gabriel Silva. Recebendo bem, mandou no cantinho, sem chances para o goleirão. Mas a Chapecoense vai lá conseguir um empate. Foi com ele, o Dentinho, fez o gol da partida, fazendo 1-1. E a virada vem com o Mário Sérgio, fazendo 2-1 para a Chapecoense. O gol do empate foi feito pelo zagueirão lá do Hercílio Luz, o Lucas Lopes, fazendo 2-2 entre Chapecoense e Hercílio Luz. Hercílio Luz numa situação complicada, tem que vencer nessa quarta-feira e tem que vencer na última rodada para não ser rebaixado. O Hercílio Luz, que tem uma partida em atraso com o Criciúma, válido pela primeira rodada do Campeonato Catarinense. E falando em perder a liderança e se manter lá em cima, o Santa Catarina chegou a sonhar em ser líder do Campeonato Catarinense, chegou a abrir 2-0, mas acabou tomando a virada do Joinville lá em Joinville. E a gente vai conferir agora. O primeiro gol da partida foi marcado de longe, de fora da área, o goleirão aceitou o chute do Kleberson. O segundo gol veio com o Alex Gonçalves, fez 2-0 Santa Catarina jogando fora de casa. E aí o Joinville vai atrás do resultado e o Marcinho fez o primeiro do Joinville, do tricolor catarinense, e depois brigando ali fora da área, a bola sobrou para o Marcos Paulo e fez esse golaço aí empatando a partida. E o Christian fez esse outro golaço também no jogo, mandou no canto e o gol da virada. Após isso, marcação de pênalti para o Joinville, o próprio Christian cobrou e fez 4-2. Santa Catarina já nos 42 do segundo tempo chegou a marcar mais um, mas não tinha mais tempo e o gol foi marcado pelo Brenner, pelo Santa Catarina. O Santa Catarina chegou a sonhar em ser líder, mas o Leão da Ilha se manteve na liderança do campeonato. Outro jogo de virada também foi o Brusque, que venceu também o Concórdia. A gente vai conferir agora, porque o Concórdia saiu na frente com o gol do Gabriel Biteco e depois o Brusque vai atrás do resultado com 2 cobranças de pênalti. O Rodolfo Pottigar sofreu o pênalti e ele mesmo converteu. E depois o Guilherme, mesma situação, sofreu ali o pênalti, bola na mão, e ele vai cobrar e depois só deu o Guilherme. Ele vai fazer esse primeiro gol e os outros 2 gols de virada, fazendo 4-2, foram dele. Guilherme, esse foi o segundo, e o terceiro dele de cabeça, fazendo então 4-1 para o Brusque, jogando lá com o Concórdia. Outro jogo com muitos gols, lembrando que essa rodada nós tivemos 23 gols, foi entre o Figueirense, jogando em casa, venceu por 5-1 o Caravaggio. E a gente vai conferir agora, porque o Figueirense, o primeiro gol foi marcado de pênalti, marcação de pênalti feita, e o Marlisson vai fazer o primeiro gol da partida. O Caravaggio empata com esse golaço do Renan, olha só, mandou na gaveta, gol de camisa 10, de quem sabe. Depois o Nicolas vai fazer 2 gols, esse de cabeça, e após a marcação de escanteio vai fazer de novo de cabeça o Nicolas. O quarto gol da partida veio com o João Lucas, vai receber a bola aí e mandou no canto sem chance para o goleiro na entrada da área. E o último gol da partida foi feito pelo centroavante do Figueirense, o Kaique, fazendo então 5-1. O jogo entre Criciúma e Marcílio Dias ficou 0-0, jogo que ocorreu no sábado.
E como eu já tinha falado anteriormente, tem um jogo atrasado, o Criciúma, que é esse jogo de quarta-feira, que é entre Hercílio Luz e Criciúma, jogando nesta próxima quarta-feira em Tubarão. Falamos da rodada, a gente vai ver como ficou a classificação nessa nos penúltimos jogos ainda válidos pela classificação nesse formato. Então a gente tem o Avaí liderando o campeonato com 18 pontos, o Santa Catarina com 16 pontos, o Figueirense com 15 pontos e a Chapecoense com 15 também. O Criciúma, como o André tinha falado aí, está na 5ª posição, então ele tem que ganhar para passar aí a Chapecoense, o Figueirense e conseguir uma classificação melhor e ter a chance também de converter os seus jogos em casa, o seu mando de campo em casa. E aí tem o Hercílio Luz lá na última colocação com apenas 6 pontos e o Caravaggio com 9 pontos. Agora a gente vai falar do Campeonato Gaúcho, porque o Internacional e o Grêmio estiveram em campo e os dois venceram as suas partidas. E o Grêmio saiu com 1 a menos. E a gente vai conferir agora esse lance aí do João Lucas sendo expulso. O juizão viu uma cotovelada, uma disputa de bola ali. Os torcedores do Grêmio ficaram um pouco nervosos com esse lance aí, mas eu quero que você diga aí se foi para expulsão ou não. Mas quem fez o gol mesmo foi o Monsalve. Fez essa finta aí, fez esse laço na defesa do Ipiranga e fez 1 a 0 para o Grêmio. Vitória magrinha, mas que fez a diferença nesses 3 pontos. Já o Internacional venceu também. O primeiro lance da partida, ele poderia até já ter abrido o placar, mas não conseguiu. O Valência sofreu esse pênalti e quem vai bater é o Borré. Borré perdeu, mas 2 minutinhos depois, ele perdeu o pênalti, 2 minutinhos, vai lá e dá o passe para o gol do Bruno Henrique. Na sequência, quem vai fazer o gol dessa vez é o próprio Marcos Arthur. Após a passada de bola ali do Valência, o Marcos Arthur vai fazer contra. O Inter chegou até a fazer o 3º gol com o Bernabé, mas foi marcado o impedimento, dá até para escolher quem estava impedido aí, tinha o Vitinho, tinha o Valência, tinha 3 pessoas impedidas ali do Internacional, marcado impedimento, então ficou assim, 2 a 0 para o Internacional. E a gente vai conferir, essa foi a última rodada na fase de grupos do Campeonato Gaúcho. E a gente vai conferir como ficou essa classificação. Antes disso, a gente vai mostrar primeiro como foram os resultados finais. A gente tem então um empate entre a Avenida e Brasil de Pelotas. O Guarani perdeu de 1 a 0 para o São Luís. O Caxias empatou com o São José por 1 a 1. E o Pelotas perdeu de 3 a 2 para o Juventude. E agora a gente vai mostrar, após esses resultados, como ficou a classificação na fase de grupos. Porque o Grêmio ficou como líder do Grupo A com 17 pontos. O Internacional foi o que apresentou a melhor campanha e liderou o Grupo B com 20 pontos. O Juventude fez a 2ª melhor campanha e liderou o Grupo C. E o Caxias, que ficou como vice-líder do Grupo B, fez a 4ª melhor campanha. Como é que funciona no Campeonato Gaúcho? Se classificam os 4 primeiros. Então, vai ser os 3 primeiros da fase de grupo, que foi no caso o Juventude, o Internacional e o Grêmio, e o melhor vice-líder da campanha. E aí tem um confronto entre eles na semifinal. E aí ficou assim, ó. Vai ter então o próximo confronto. A gente vai mostrar agora como ficaram as semifinais. Então a gente tem os 2 próximos jogos. Nesse sábado, a gente vai ter o confronto entre o Caxias e o Internacional, que é o confronto entre o melhor vice-líder com quem fez a melhor campanha, que é o Internacional. E depois a gente tem o Grêmio, que fez a 3ª melhor campanha, com quem fez a 2ª melhor campanha, que é o Juventude. Quem fizeram as melhores campanhas decide em casa. Então, no outro sábado, no dia 1º, a gente vai ter Juventude e Grêmio, decidindo então lá em Caxias do Sul, e o Internacional vai enfrentar o Caxias jogando em Porto Alegre. Essa ficou então a classificação nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Saindo do Rio Grande do Sul, agora a gente vai falar do Campeonato Paulista. Nesse final de semana, o Santos entrou em campo e teve o primeiro gol do Neymar. E a gente vai conferir a tabela completa agora de como ficou o Campeonato Paulista com todos os jogos. Então a Ponte Preta empatou de 0 a 0 com o Botafogo, o Bragantino ficou no 2 a 1 com o Noroeste, o São Bernardo ganhou de 1 a 0 do Guarani, o Santos venceu por 3 a 1 o Água Santa com gol do Neymar de pênalti. A Portuguesa empatou em 2 a 2 com o Corinthians, o Velo Clube ficou em 2 a 1
no Internacional, ganhou o Velo Clube, e o Palmeiras empatou de 0-0 com o São Paulo aí no Clássico Paulista, e o Novo Horizontino e o Mirassol estão jogando nesse momento e até então estava 0-0. A classificação do campeonato após essa rodada ficou a seguinte: nós temos então o Corinthians liderando o Grupo A com 25 pontos, o Santos liderando o Grupo B com 12 pontos, o São Paulo liderando o Grupo C com 16 pontos e o São Bernardo liderando o Grupo D com 22 pontos. E chama atenção aí a classificação do Palmeiras nesse Grupo D na terceira colocação. Bastante atenção, aí o time do Abel Ferreira tem que fazer um esforço a mais para conseguir se classificar para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Faltam 2 rodadas ainda, mas não pode titubear aí, senão vai ficar para trás. Agora a gente vai falar um pouco do Campeonato Carioca. Tivemos clássico nesse final de semana, o Flamengo ganhou do Vasco da Gama e a gente vai conferir a tabela completa de como foi essa rodada do Campeonato Carioca. Isso porque o Madureira ganhou de 3-0 do Bangu, o Flamengo ganhou de 2-0 do Vasco da Gama, o Fluminense venceu de 2-0 do Nova Iguaçu, Boa Vista ficou no 1-1 com o Botafogo, Sampaio Corrêa perdeu de 3-1 para o Volta Redonda e a Portuguesa do Rio de Janeiro ganhou de 3-1 do Maricá. Após essa rodada, a classificação do Campeonato Carioca ficou assim. Tem o Flamengo liderando com 20 pontos, seguindo do Volta Redonda, aí muda ali a questão do saldo de gols, o Madureira com 15 pontos e o Vasco da Gama com 14 pontos. O Fluminense, por conta do saldo de gols, nesse momento não vai para a semifinal. E os últimos colocados são a Portuguesa do Rio de Janeiro e o Bangu. Chama atenção também quem está disputando ali para quem vai para a semifinal ou não. Nesse caso, seria ali Fluminense e Botafogo. Quem será que vai competindo ali com o próprio Vasco da Gama? O Flamengo já garantido para a próxima semifinal. Agora, terminando os campeonatos estaduais, a gente vai falar um pouco sobre o tênis. Isso porque a gente tem uma grande notícia, uma notícia muito boa. O jovem brasileiro João Fonseca, de 18 anos, venceu o ATP 250 de Buenos Aires neste domingo. O próximo desafio de João Fonseca é no Rio Open, que iniciou hoje e prossegue até o dia 23 de fevereiro. João Fonseca conquistou o primeiro título no circuito profissional ao vencer o ATP 250 de Buenos Aires no domingo, com vitória na final sobre o argentino Francisco Cerúndolo. O brasileiro, que disputava a primeira final no circuito, viveu uma semana inesquecível. Ele derrotou na decisão o número 28 do mundo e melhor tenista da Argentina. João se tornou um dos 10 tenistas mais jovens a conquistar o primeiro título desde 1990 e também é o primeiro jogador nascido em 2006 a levantar um troféu ATP. Ele se tornou o segundo campeão brasileiro em Buenos Aires, 24 anos depois da vitória de Gustavo Kuerten em 2001. Com o título, João Fonseca vai ficar entre os 70 melhores tenistas do circuito. Essa semana, o jovem enfrenta o Rio Open, o principal torneio de tênis da América do Sul. Na estreia, ele vai enfrentar o alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo. Parabéns aí, João. Surge aí um novo ídolo nacional no esporte brasileiro.